Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o operador de incremento. Pessoal, na aula passada a gente viu aqui os operadores relacionais e lógicos, e na aula anterior a gente viu os operadores aritméticos. Dos operadores aritméticos, tem um operador que a gente deixou para ver agora, que é o operador de incremento, que ele também é considerado um operador aritmético. Eu vou abrir aqui o navegador, vou vir aqui em ver, navegador, e aqui ó, no diretório scripts, cap02, eu vou criar um novo arquivo, que será um script, vou colocar aqui 07, incremento, vou colocar op incremento, ok? De operador. Vou concluir. E os operadores de incremento, eles servem para incrementar um valor a uma variável. Então, como de costume, eu vou usar uma colinha aqui, vou copiar e vou colar aqui os operadores tanto de incremento quanto de decremento. Então, os operadores aritméticos de incremento é o mais mais e o de decremento é o menos menos. Vamos ver na prática como funciona cada um deles. Então imagina que eu tenho uma variável aqui do tipo int chamada volume. Inicialmente ela vai começar com o valor de 0. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou imprimir essa variável, colocar só volume, só o valor dela mesmo, volume. Eu quero incrementar o valor dela em um valor, ou seja, ela vai receber o valor dela mais um. Tá? Ela sempre vai acrescentar, ter o seu valor acrescido de um valor. Então, eu vou fazer o seguinte, volume recebe volume mais 1. Tá? E eu vou imprimir aqui, print, ponto e vírgula, volume. Vou salvar isso daqui, vou compilar e vou executar isso daqui no MetaTrader para a gente ver o resultado. Bom, intuitivamente a gente sabe que o valor disso daqui vai ser 1, né? O valor inicial está com 0, aqui eu pedi para o valor que é 0 receber volume mais 1 que é 0 mais 1, ele passa a ser 1. Então eu vou abrir aqui o MetaTrader para a gente executar esse script. Limpar aqui a caixa de ferramentas e vou executar o operador de incremento. Primeiro ele está com 0, né? Lembrando que eu pedi para imprimir antes de fazer essa atribuição aqui do volume mais 1 e depois. Então o volume está com 0, volume... Eu vou até melhorar o print aqui, vou colocar volume igual vírgula e vou jogar isso daqui para o print de baixo também. Eu vou copiar esse print porque a gente vai usar ele mais vezes, ok? Agora vamos fazer o seguinte, eu estou aqui acrescentando um valor sem usar o incremento, sem utilizar o operador de decremento. Agora, utilizando o valor de decremento, eu posso fazer o seguinte, volume mais mais. Simplesmente isso. Se eu vim agora dar um print, eu copiei e colei, né? Eu vou só colar agora. Aqui, ó, vou comentar utilizando o operador de decremento não, aqui é de incremento, desculpa, de incremento, aqui também de incremento, ok? Vou salvar, vou compilar, vou limpar isso daqui e vou executar novamente. E agora perceba que ele começou com 0, recebeu volume mais 1, ou seja, ele está com 1, ele imprimiu aqui 1, né?
E volume mais é a mesma coisa que ele fazer isso. Então, ou seja, ele vai receber volume igual volume mais 1. Ou seja, ele já estava com 1 aqui em cima, então ele vai receber mais 1, ele passa a ser 2. Ok? E o decremento é a mesma coisa. Tá? Então, vou fazer o print aqui. Operador, vou até chamar a função print aqui. Print. Vou colocar aqui. Operador de incremento. E aqui embaixo eu vou colocar print. Só que aqui vai ser operador de decremento. Ok? Maiúsculo aqui. Decremento. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um print com 2, ele já está com 2, certo? Eu vou fazer então o volume. Vai receber volume menos 1, ponto e vírgula. Ele vai imprimir volume igual, vírgula, volume. Vou compilar. Vou salvar. Eu percebo que ele estava com 2. Volume recebe volume menos 1, ou seja, 2 menos 1, ele passa a ser 2. E eu posso também usar aqui, né? Eu estou usando sem o operador de decremento, no caso. Decremento. E eu posso usar aqui volume menos menos. Utilizando o operador de decremento. Que é a mesma coisa que eu fazer volume recebe volume menos 1. Ok? E vou dar um print aqui. Vou salvar, compilar, 0 erro, 0 warnings. Então vou limpar. Aqui é para ele voltar para 0, certo? Vou limpar aqui, vou executar. Ó. Ele começou com 0, incrementou sem utilizar o operador de incremento, depois ele incrementou usando o operador de incremento, foi para 2, e aí ele decrementou sem utilizar o operador de decremento, voltou para 1, e aqui ele decrementou utilizando o operador de decremento e voltou para 0. Ok? Legal, eu vou maximizar isso daqui, que eu quero mostrar outro exemplo para vocês, que também tem um conceito muito importante em questão ao decremento e o incremento. Eu vou usar o Ctrl Til para comentar todas as linhas e vou fazer um comentário de linha única aqui sobre o incremento. Isso funciona tanto para o incremento quanto para o decremento, ok? Mas eu vou colocar aqui, eu vou fazer o exemplo com o incremento. Incremento... pós-incremento, na verdade, eu vou colocar aqui, pós-incremento e pré-incremento. É um conceito bastante interessante e importante a gente conhecer. Porque aqui a gente pode incrementar e decrementar de duas formas. Então eu posso, por exemplo, o volume, eu posso incrementar ele da seguinte forma. Eu posso fazer o seguinte, volume mais, ou volume, ou então eu posso fazer assim, mais, volume. As duas formas eu estou incrementando o volume. A diferença é que essa forma aqui é após incremento e essa daqui é a pré-incremento. Isso daqui terá diferença no momento de execução.
Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos supor, eu vou fazer com outra variável. Eu vou criar uma variável chamada índice. Eu vou criar duas variáveis, na verdade. Vou colocar aqui uma int, as duas serão do tipo inteiro. Uma vai se chamar index01, vai receber 0, tá? E a outra também será do tipo inteiro, index02, também receberá 0. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imprimir as duas. Então eu vou colocar print, vou colocar aqui index01 e embaixo eu vou colocar o index02. Só que eu vou colocar o incremento, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou colocar pré-inc, pré-incremento de índice, e aqui o pós-incremento do index 02. Ok? Então aqui é pré, então eu vou fazer o seguinte, mais index 01, né? E aqui é index 02 mais. Vamos ver o resultado disso. Lembrando que as duas começam com 0, né? Vou salvar, vou compilar, não deu nenhum erro, nenhum warning. Vou abrir o MetaTrader aqui, vou limpar aqui a ABExpert. Eu vou dividir a tela novamente, né? Vou deixar dividido já. Deixa eu dividir com o MetaEditor aqui, para a gente ver o resultado aqui. Então, ó, os dois começam com 0 e eu estou incrementando os dois, certo? E estou pedindo para imprimir. Então, vou aqui executar o operador incremento. Perceba que o pré-incremento, ele imprimiu 1 e o pós-incremento, ele imprimiu 0. Tá? O que acontece aqui no pós-incremento? Será que a variável ela não foi incrementada? Na verdade, ela foi incrementada. Se eu pedir para imprimir novamente aqui, ó, print, se eu pedir para ela imprimir o print aqui e colocar o index 2, salvar e compilar, você vai ver que agora vai estar 1, os dois vão estar com 1. Eu vou executar. E agora, ó, ela está com 1, tá vendo? Ou seja, ela começa com 0, ela imprime 1 aqui ela imprime 0 e aqui ela imprime 1. Por que aqui ela imprime 0? Porque primeiro ela executa o comando e depois ela incrementa. No pré não, no pré-incremento, primeiro ela incrementa e depois ela executa o comando. Tá? Isso faz diferença. Por exemplo, você tem que tomar cuidado se você declarar uma variável, por exemplo, teste, vamos supor aqui, e tentar atribuir uma variável, por exemplo, pós-incrementada, por exemplo, index 02 mais, você nunca vai ter o resultado do incremento dessa variável no teste. Concorda? Porque primeiro ela vai fazer a atribuição e depois que ela vai incrementar o valor, a variável index. Se você quiser o incremento dela, você precisa fazer um pré-incremento, ok? E isso vale para o decremento também, ok? Então vamos lá, deixa eu ver só se eu não esqueci de nada, de nenhum assunto. Mas é isso mesmo. Aqui eu vou limpar. Vou tirar esse print aqui e vou executar sem o print, só para a gente deixar o resultado sem o print. Primeiro eu preciso compilar, né? Vou limpar isso daqui. Vou executar. É que ele fica com 1 e 0, ok? Bom, nessa aula é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver algumas regras de precedência. Até a próxima aula.